Abra sua Bíblia, por gentileza, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, por favor, beleza? 1 Coríntios. Você vai abrir lá no capítulo 12, ok? Vamos lá. Fala bem bonito, a fé. Fala igual crente, a fé. Passa pela cabeça. Antes de chegar no coração. Se liga. Eu vou ler aqui na versão transformadora, que no iPad eu coloquei a NVI. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em nós, que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito Santo para o benefício de todos. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito dá grande fé. A outro, o Espírito concede o dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito Santo de Deus ou de outro Espírito. E a outro, dá a capacidade de falar em diferentes línguas. Enquanto a um e ao outro, ele dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja cada um. Dá um amém no seu lugar. Na semana passada a gente conseguiu falar sobre palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operações de milagres, e a gente começou a falar um pouco sobre profecia. Então a gente está no número 6, nós vamos até o 9, e eu prometo que hoje eu vou pregar mais rápido. Mas essa parada de dons do Espírito é muito importante. Eu já fiz essa introdução na semana passada, se você não assistiu, depois você pode ver no YouTube. Eu só quero passar por isso rapidamente. Por quê? Porque você não está aqui por acaso, e você não está aqui simplesmente porque você veio para a igreja, entrou na igreja e foi embora. Você é parte de algo. Esse algo se chama corpo de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. E o corpo de Cristo tem uma função, uma tarefa, anunciar a vinda do Senhor Jesus Cristo, anunciar a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, viver em santidade, fazer a diferença. Nós somos o povo de Deus. Então essa parada de chamado, vocação, não é só para o pastor, não é só para o líder de célula, não é só para o supervisor, não é só para o líder de grupo de família, é para todo mundo que está aqui tem uma função no reino de Deus. Posso ouvir um amém ou não? Você, mano, você é parte de algo. Nós estamos vivendo a geração das causas, a geração das bandeiras, onde a gente levanta bandeira de tudo quanto é coisa, por causa de causas sociais. A maioria dessas causas sociais são verdadeiras, são sérias e precisa ter voz. Uma galera que nunca teve voz, agora tem, por causa da internet, por causa dessas plataformas. Então a gente está vivendo essa geração. A gente está vivendo a geração, como eu estava conversando com o Giovanni quando eu fui para o Mato Grosso, que a gente está em Marília. A gente está pelo menos, sei lá, uns 550, 600 quilômetros do mar, pelo menos. Mas a gente já viu a galera que anda com canudo de alumínio na bolsa, por causa que usar canudo mata as tartarugas. Isso não é errado, não estou aqui fazendo uma crítica. Se você quiser usar o seu canudo de alumínio, use, Deus te abençoe. O que eu estou falando é que isso reflete uma geração. Isso reflete uma parada. A pessoa que usa o canudo de alumínio, a pessoa que levanta uma bandeira, ela está levantando uma causa. E nós estamos vivendo esse tempo, mano. O tempo dos posicionamentos. O tempo onde todo mundo, toda hora, quer dar opinião sobre todas as coisas. Cada BO que acontece, cada problema que acontece, cada trending topic que acontece, pelo menos umas 20 pessoas me mandam mensagem, pedindo para eu fazer um vídeo e falar alguma coisa. Eu não estou falando aqui, tem hora que eu vou fazer, tem hora que eu não vou fazer, eu já fiz, hoje eu não faço mais tanto.
Porque eu não quero ser o cara que escala na treta. Eu sou um pregador do evangelho, minha função é ensinar vocês a palavra de Deus. Mas onde eu estou querendo chegar? Isso reflete a geração de vocês. E reflete que a geração de vocês é a geração das causas. Causas que na maioria das vezes são causas verdadeiras, justas, e que precisam de pessoas para defendê-las. A questão é, você está aqui, e você é parte da maior causa do mundo. Você é parte da maior causa de todas. Você se move pela maior razão de todas, que é o amor do Senhor Jesus Cristo. Você não se move simplesmente por um grupo social. Você não se move simplesmente por uma pauta de minoria. Você não se move simplesmente pelo que a galera está falando no Twitter, seja isso legal ou não. Você não se move simplesmente pelo que a galera está falando que pega bem. Você é do povo de Deus, mano. Você está me entendendo? Você é parte do corpo de Cristo. Então a sua voz não é simplesmente uma voz que aponta para alguma parada normal. A sua voz tem que apontar para o Senhor Jesus Cristo, para Deus, o Criador do universo. Então a sua causa, a causa que você defende, a bandeira que você levanta, é a bandeira do Evangelho. Agora, você não é simplesmente um porta-bandeira. Você é um porta-bandeira equipado, tá ligado? Quando você vai ver série épica, filme épico, essas paradas, você vai ver que o rei tinha um porta-bandeira. E o porta-bandeira ficava perto da tropa do rei, perto eu já preguei sobre isso aqui, só sobre isso, mas estou só dando uma pincelada. O porta-bandeira, ele ficava perto do rei. A função dele era ficar com a bandeira do rei erguida o tempo todo. Ele tinha que cavalgar e ficar com aquela bagaça para o alto. O negócio é que, se o rei tombasse em batalha, se o rei fosse ferido, o porta-bandeira, então, ele abaixava a bandeira e eles saíam. Era um sinal, então, de que o rei havia sido ferido e de que a batalha não estava indo bem. Ou se a bandeira fosse tomada pelos inimigos, isso era uma parada vergonhosa, era um negócio muito feio. O porta-bandeira não podia cair. Presta atenção, eu e você, nós somos os porta-bandeiras do Senhor Jesus Cristo. Tem alguém comigo aqui ou não? Eu e você, nós levantamos a bandeira do Evangelho, mas além dessa função de levantar a bandeira do Evangelho, eu e você, nós ainda recebemos equipamentos, ferramentas para lutar o bom combate e para sermos bons porta-bandeiras. Essas ferramentas são os dons do Espírito, mano. Então quando você me pergunta, o que é que isso tem a ver comigo? Davi está pregando sobre dons do Espírito, parece coisa de velho? Não, tem tudo a ver com você, porque como eu falei semana passada, o Espírito Santo não escolhe idade para ungir. Não é tipo assim, mano, a partir de 15 anos, pode. Abaixo de 15 anos, ninguém flui nos dons. A resposta é não, mano. Todo mundo pode fluir nos dons do Espírito. A pergunta é, você quer, mano? Você quer ser um porta-bandeira de verdade? A gente está falando sobre dons, e eu parei no 6º tópico, que fala sobre profecia. E a gente está vivendo na era da internet. Esses tempos atrás, alguém fez muito barulho na internet, com um vídeo no Instagram, de uma suposta profecia. E a galera fica atrás dessas coisas assim. Tá ligado? A menina saiu de 5 mil seguidores para 200 mil seguidores em um dia. Porque ela postou uma suposta profecia. Eu não estou aqui julgando a menina, nem a profecia da parada. Você sabe de que vídeo que eu estou falando. A questão é, o pessoal fica atrás dessas paradas, mano. Ai, meu Deus, quem é o próximo profeta? Cadê, né, não sei o quê. Uma vez eu fui num lugar que tinha um cara que ele se autodenominava o profeta bola de fogo, por isso que eu faço piada com ele até hoje. Mas qual que é a fita? Você é profeta de Deus, e você é boca profética de Deus. Nossa, Davi, mas como assim? Mano, quando você abre a boca e prega o Evangelho, quando você abre a boca e denuncia o pecado, quando você abre a boca e anuncia a vinda do Senhor Jesus Cristo, você está profetizando, mano. Posso ouvir um amém ou não? Você é boca profética de Deus, mano. Sabe? A gente precisa entender que no Novo Testamento as paradas mudaram. Aquele profeta do Velho Testamento, daqueles moldes, não tem mais. Por quê? Porque ninguém está escrevendo Bíblia mais. Aquela parada passou. Mas você é voz profética para a sua geração. Como assim? Ué, está todo mundo falando sobre causas. Está todo mundo falando sobre grupos, defendendo os seus interesses. Como é que você é uma voz profética? Quando você lança
um olhar sobre esse tipo de assunto através da palavra de Deus. E quando você fala assim, a Bíblia me diz a respeito disso. A Bíblia me diz a respeito disso. Há um tempo atrás, por exemplo, subiram uma hashtag aqui em Marília, terrível, fiquei triste, fiz um vídeo, está no meu Instagram, depois vai lá ver. Esse vídeo até circulou fora do meio cristão, de umas meninas falando de situações terríveis que aconteceram com elas aqui na nossa cidade, incluindo até alguns professores de ensino médio aí das escolas, até escola particular. A parada é, em momentos como esse, você é voz profética. Porque a gente tem que se posicionar numa situação como essa? Tem. Mas o seu posicionamento não é conforme o mundo quer que você se posicione. O seu posicionamento é profético porque ele é cristão e ele está fundamentado na palavra de Deus. Então está todo mundo falando, por exemplo, naquela hashtag da época, estava todo mundo falando sobre aquilo que aquelas meninas sofreram, que foi real, que foi intenso e que feriu muita gente. Qual é a voz profética que você deve ser? Ei, a correção dessa palavra está no Evangelho, está no Senhor Jesus Cristo. Porque ao contrário do que o mundo prega, o Senhor Jesus Cristo, Ele foi na casa do Lázaro, da Marta e da Maria, e enquanto nenhum mestre tinha uma mulher como discípula, o Senhor Jesus Cristo permitiu que Maria sentasse aos seus pés, junto com seus discípulos, e ensinava a palavra para ela. Jesus Cristo apareceu primeiro para as mulheres. Existiam mulheres que financiavam o ministério do Senhor Jesus Cristo. Opa, olha aí a parada. Está entendendo o que eu estou te explicando ou não? Você olha para a palavra de Deus e você vai ver que valorizar a causa das mulheres, valorizar as causas femininas é uma parada que já está na Bíblia há muito tempo, meu irmão. Essa parada não é nova. Opa, isso aí é profético, cara. O seu posicionamento é profético. Quer falar no Instagram? Quer militar no Instagram? Milita, brother. Mas milita conforme a palavra de Deus te ensina, mano. Posso ouvir um amém aqui ou não? Eu acho da hora, porque cada rede social tem um perfil. E eu vejo várias paradas aqui. E é engraçado que assim, ó, o status do WhatsApp é onde você posta a verdade. Eu tô ligado já. Você posta muita parada no Instagram. Mas onde você posta o que você está sentindo lá, que você usa de diário, eu sei que é o status do WhatsApp. Tá ligado? E aí, eu já vi muita gente falando sobre muita coisa no status do WhatsApp. E já vi muita bobagem. Muita besteira. Ei, se levanta como voz profética. Eu não estou falando que você não deve fazer status do WhatsApp. Pelo contrário, você tem que fazer todo dia. Mas faça como voz profética anunciando a vinda do Cristo. Faça como voz profética se posicionando ao lado da sua igreja. Faça como voz profética se posicionando contra as injustiças desse mundo, sim, mas da forma como a palavra de Deus nos ensina. E outra, além de ser voz profética e de se posicionar da maneira correta, de que adianta falar e não fazer? Porque nós estamos vivendo o tempo onde todo mundo tem voz por causa da plataforma da internet, mas todo mundo ama causas humanitárias e odeia o ser humano. Como assim, Davi? Ué, é muito simples. Todo mundo vive falando sobre gente no Instagram e sobre causas humanitárias, mas não ajuda uma pessoa. Enquanto a sua igreja arrecada toneladas de alimento por mês aqui para entregar para as famílias necessitadas dessa cidade. Que tal se você se posicionar a respeito disso no seu status? Que tal se você se posicionar a respeito disso no seu Instagram? Isso é profético, meu irmão, isso é voz profética. Você está falando a verdade. Porque se tem um grupo social na história da humanidade, na história do Ocidente, que estendeu a mão para os oprimidos, que estendeu a mão para as minorias, que foi nas cadeias, que foi nas prisões, que foram nos prostíbulos, que foram nos lugares que ninguém queria ir, esse grupo são os cristãos. A igreja sempre fez ação social. A igreja sempre cuidou dos pobres, sempre cuidou dos oprimidos. Quer ser voz profética, meu irmão? Se posiciona ao lado da sua igreja, se posiciona do lado da palavra de Deus. Quer dar uma olhada na parada? Cola aqui durante a semana, senta e troca uma ideia com o pastor Enéas. A Raquel está aqui, ela é casada com o filho do pastor Enéas. O Dan era para estar aqui hoje, ele não pôde estar, mas ele vai estar com a gente semana que vem. Senta e troca uma ideia com o pastor Enéas, 10 minutos, presta atenção no tanto de coisa que a sua igreja faz por sua cidade. Meu irmão, se tem uma coisa que eu posso afirmar para você, Primeira Igreja Batista de Marília, junto com outras igrejas sérias aqui, nós somos voz profética para essa cidade. Isso é ser profeta de Deus, mano. Então se você quer ser profeta de Deus, meu irmão, não tem tempo melhor para ser profeta de Deus do que no momento onde você pode falar e o seu alcance é gigantesco. Mas fala, não aquilo que as pessoas querem que você fale. Fala, não aquilo que vai te render mais like.
Fala, não aquilo que está todo mundo falando. Fala conforme a palavra de Deus. Fala conforme a Bíblia ensina. E isso sim é ser profeta de verdade. Posso ouvir um amém ou não? Vamos seguir. E aí, fera? Vamos lá. Discernimento espiritual, número 7. Isso aqui é maravilhoso, mano. Discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Discernir aquilo que as pessoas falam para você, que vem de Deus ou não. Muita coisa está sendo falada em nome de Deus, velho. Muita coisa está sendo falada em nome do Senhor Jesus Cristo. E às vezes acontece alguma situação e alguém chega em você, fala alguma coisa e a gente tem que ter discernimento. Saber se essa parada é de Deus ou não. Saber se essa voz que está falando com você é de Deus ou não. Isso é um dom espiritual. E é um dom essencial para o cristão. A gente tem que ter discernimento, mano. Sabe? A gente vê isso, por exemplo, só para você entender, em Atos capítulo 5, quando, eu já preguei sobre isso, tá lá, não seja como, Ananias e Safira, no Ministério Multi. Mas, quando o Ananias e a Safira, Atos capítulo 5, eles chegam lá e eles combinam uma parada, eles fazem um complô, o casal, eles vendem uma parada, eles mentem para o apóstolo Pedro. E eles falam assim, olha só, a gente vendeu essa terra aqui, portanto. Por quê? Porque estava todo mundo vendendo as paradas e entregando no pé dos apóstolos. Eles queriam pegar bem, queriam status, queriam ficar famosos na igreja. Então eles falaram assim, olha só, essa terra aqui valia 1 milhão, é o valor total. Só que eles tinham guardado uma parte para si. Eles não eram obrigados a vender a terra, não eram obrigados a ofertar, não eram obrigados a fazer absolutamente nada. Mas o pecado foi porque eles mentiram. O Pedro então vira para Ananias e Safira e fala assim, ei, primeiro a Safira, não, primeiro o Ananias, depois a Safira. Ele vira e fala assim, por que você deixou o Satanás encher o seu coração? Ué, como é que o Pedro, na resenha ali, sabia que Satanás tinha enchido o coração do Ananias? Simples, discernimento do Espírito, mano. Às vezes alguém pode chegar para você e falar alguma coisa, e fazer alguma coisa. Como é que você vai saber se é de Deus ou não? Discernimento do Espírito. Mas isso parece uma coisa muito distante. Deixa eu trazer para uma realidade que você vai me entender. Olha só, olha só quanta gente legal, quanta gente bonita, não é verdade? Pode ser que um dia, por exemplo, princesa de Jesus que está aqui me ouvindo, filha de Deus, chega um cara em você, aí ele fala assim, você é a mulher da minha vida, eu amo você, olha como você é linda, e ele joga um monte de resenha para você. Você vai precisar, além de sabedoria, conselho dos seus pais, discernimento espiritual para saber se realmente isso é uma parada de Deus ou se é o Satanás na sua vida. Porque um relacionamento errado pode te tirar assim do foco, pode te tirar assim da presença de Deus. Posso ouvir um amém ou não? Pois é, mano. Nessas horas ninguém quer ter discernimento, mas a gente tem que ter, velho. Tem que saber. Às vezes o cara chega falando bonito, tá ligado? Chega aí te chavecando, pá, não sei o quê, paga sorvete, as paradas tudo, e é o Satanás, velho. Discernimento espiritual, mano. Tem que saber o que está pegando. Ei, fique esperta, minha filha. Você tem valor. Você é uma princesa do Senhor Jesus Cristo. Não cai em qualquer conversa, não. Porque Satanás também sabe falar bonito, tá ligado? Mas isso se aplica em qualquer parada, velho. Qualquer coisa. Às vezes chega alguém com uma resenha. Ó, vou falar uma parada aqui para você agora já. Que isso aconteceu essa semana. Troquei ideia com alguém essa semana a respeito disso. Chega alguém e fala assim, mano, a gente não precisa da igreja. A gente não precisa da igreja. Amor a Jesus, está valendo. Igreja é furada. Ei, discernimento espiritual. Porque alguém que fala uma parada dessa para você, no mínimo, é uma voz do inimigo na sua vida. Discernimento espiritual. Buscar, saber o que está acontecendo. Discernimento espiritual para saber se posicionar. Discernimento espiritual para saber a hora de falar. Ei, mano, a gente tem que buscar os dons, seguindo. Olha só, número 8, variedade de línguas. Ah, é aqui? Essa parada aqui é polêmica. Por quê? Porque no Brasil tem uma cultura das igrejas pentecostais tradicionais que você só é batizado com o Espírito Santo se você orar em línguas. Se você não orar em línguas, você não é batizado com o Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa, essa parada não é verdade. Essa parada não é verdade, certo? Você pode ser batizado com o Espírito Santo, receber do Espírito Santo, sem falar em outras línguas, sem orar em línguas, e tá tudo bem. Eu vou rasgar o verbo aqui, tá? Vou rasgar pra caramba, certo? Quantos aqui conhecem o pastor Domingos Jardim, pastor dessa igreja? Levanta sua mão. Abaixa a mão. A última vez que eu conversei com ele, o pastor Domingos não tinha orado em línguas ainda. Isso faz o pastor Domingos um homem que não é batizado com o Espírito Santo? Misericórdia.
Nosso pastor é cheio do Espírito Santo. Agora, o que isso significa então? Significa que uma parada alguns recebem e outros não recebem, mas está tudo bem. No final das contas, você tem que entender que o Espírito Santo de Deus habita em você. Ah, Davi, mas como assim? Que parada é essa? É muito simples, mano, deixa eu te explicar. Quando você se converteu, o Espírito Santo, ele te encheu, ele te tocou, ele fez com que você se arrependesse. Falei sobre isso um pouco semana passada. Olha só, sem Espírito Santo não tem conversão, beleza. Todo crente tem o Espírito Santo. Mas, quando você olha para o livro de Atos, você vai ver, por exemplo, que o Paulo chega numa igreja e ele fala assim, está na igreja de Éfeso, ele fala assim, qual batismo vocês receberam? E a galera fala, o batismo de João, que é o batismo na água. Aí ele fala assim, vocês precisam do batismo com o Espírito Santo? E ele ora, todo mundo começa a falar em outras línguas, todo mundo começa a profetizar, um bagulho louco, pá, não sei o quê. Acontece a mesma coisa quando Pedro vai na casa de Cornélio. Por que eu estou falando isso para você? Porque você precisa receber do Espírito Santo. Às vezes, não se assuste, você vai chegar na igreja, você vai ver alguém falando umas paradas, você vai falar assim, ué, o que é isso aí? Essa pessoa está orando e está tudo bem. Sabe por quê? Porque a gente acredita no fluir e de outras línguas. Tá? Quando você vai ver lá, por exemplo, quer ver? Abre sua Bíblia aí, por gentileza. Abre aí, rapidão. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1 até o versículo 4. Olha que legal. Que o amor seja o maior objetivo. Contudo, desejem também os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar. Pois quem fala em línguas fala apenas com Deus. Pois ninguém mais o entende. E em espírito fala verdades ocultas. Mas aquele que profetiza fortalece, anima e conforta os outros. Quem fala em línguas fortalece a si mesmo. Mas quem profetiza fortalece toda a igreja. Olha que maneiro. O Paulo está falando o seguinte, línguas é da hora, é maneiro, mas edifica você. Ou seja, o bagulho existe. Tem a galera que fala que não existe. Existe, está aí. Ele está falando. Não é o texto lá de Atos 2, é esse texto aqui. E o Paulo está falando sobre orar em outras línguas. Olha que coisa maravilhosa. Mas ele está falando, quando você fala em outras línguas, ninguém está entendendo, mas está edificando seu próprio espírito. Olha que coisa maneira. Então você quer subir de nível? Busca essa parada. Não é pecado buscar. A gente vai falar sobre isso no final. Mas aí tem um negócio que, mas quando o cara está falando em línguas, ninguém entende, Davi. Que bagulho louco. Aí vem o dom número 9, que é a capacidade de interpretar as línguas. Eu vi essa parada uma vez acontecer, foi uma das experiências mais loucas da minha vida. Foi muito da hora. A gente estava numa vigília, e tinha uma pessoa, e essa pessoa começou a falar em línguas. E aí ele estava, assim, numa parte lá no Templo da 9, em cima assim do palco. E essa pessoa começou a falar em línguas. Subiu um outro irmão, que não tinha nada a ver com o rolê. Eu vi isso acontecer, com os meus próprios olhos. Subiu um outro irmão, que não tinha nada a ver com o rolê. E enquanto aquele cara, ele falava em línguas, e ele parava. E o outro irmão interpretava o que estava acontecendo. Eu falava, caramba, velho, que bagulho louco. Foi muito da hora. Foi muito, muito, muito louco. E ele estava falando sobre coisas da nossa igreja, sobre coisas que Deus tinha para fazer, e coisas que aquele irmão falou naquela vigília, vieram a se cumprir tempos depois. Para você entender que era uma parada muito de Deus que estava acontecendo ali, cara. Foi um bagulho muito louco. Eu tinha, sei lá, uns 15 anos. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu nunca vi de novo acontecer. Não sei se alguém aqui já viu, mas foi um negócio muito da hora. Foi uma das experiências mais loucas da minha vida. O mano aqui orando em línguas. E o mano aqui interpretando o que ele estava falando. Eu falei, eita, que da hora, velho. O que isso significa? O que isso tem a ver com você? Eu vou caminhar para o final aqui, mano. Tem a ver que, cara, bora sair do natural, velho. Bora sair do nível raso. Bora sair do superficial, mano. Sabe, o mundo, as pessoas de fora da igreja, cara, elas estão desesperadas. Elas estão desesperadas por amor, por ser reconhecido, por se sentir valorizado. Velho, eu não sou o cara mais viajado do mundo, mas eu já fui para alguns lugares. Já fui para alguns estados do Brasil, já fui para outros países. Culturas são diferentes realmente. Cada lugar tem uma cultura, cada povo tem um costume, cada povo come uma parada que gosta, que curte, fala um idioma, pensa de um jeito, enxerga o mundo de um jeito, se veste de um jeito. Mas, gente é gente em todo lugar. Em todo lugar que eu fui, os corações têm o mesmo desejo, se sentir valorizado, se sentir amado, se sentir respeitado, se sentir parte de algo. É nossa função, como povo de Deus, como ungido do Senhor, como sacerdotes do Altíssimo, como os pacificadores. É nossa função
levar esse amor e fazer com que as pessoas entendam que elas também são parte, elas também podem fazer parte da nossa família. Que existe um Deus que enviou seu Filho para morrer numa cruz, para perdoar os seus pecados. Que esse caos que elas estão buscando, a solução, que esse amor que elas estão buscando, elas vão encontrar em Jesus Cristo. Que esse sentimento de ser valorizado, nada mais é do que a imagem e semelhança que o Senhor Jesus Cristo imprimiu em nós. E que isso só vai ser suprido quando elas se encontrarem com o Senhor Jesus Cristo. Mas como é que você vai fazer isso? Fluindo nos dons, mano. Porque chega uma hora que o argumento encerra. Chega uma hora que não tem mais como a gente ficar só na base do argumento. Mas onde o seu argumento encerra, o poder de Deus age, mano. Onde a gente não consegue mais na ideia, no intelecto, é onde Deus faz o sobrenatural, mano. A gente pode ser muito inteligente, como vocês são. Vocês podem ler muitos livros, se informar sobre muitas e muitas coisas. Mas no final das contas, o que a gente precisa buscar é o poder de Deus. Olha que interessante. 1 Coríntios 12, versículo 31. 1 Coríntios 12, versículo 31. Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. E aí começa o capítulo 13. E no capítulo 13, o Paulo vai falar sobre o amor. Um capítulo muito conhecido. Todo mundo já ouviu algum trecho quando Paulo vai falar sobre amor? Fé, esperança e amor, mas o maior deles é o amor. E ele fala um pouco sobre isso. Então primeiro ele fala, busquem os dons. Busquem os dons mais úteis. Busquem as ferramentas. Mas eu vou mostrar um estilo de vida que é superior. Que é o estilo de vida do amor de Deus. Eu e você, nós somos o povo que levanta a bandeira do nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa bandeira é a bandeira do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós somos o povo que levanta a bandeira do amor. E para que você possa derramar o amor de Deus sobre as outras pessoas, para que você possa influenciar outras pessoas a virem até o amor de Deus, Deus te capacita com dons. Eu não sei qual é o dom que você se identificou. Eu não sei o que você está buscando. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de cura, operação de milagres, profecia, discernimento espiritual, dons de línguas, capacidade de interpretar. Eu não sei. Esses são os dons bíblicos. É isso que está na Bíblia. Mas eu sei que Deus tem isso para você, mano. Deus é bom, Deus é nosso Pai. E Ele quer derramar isso sobre a sua vida. Então a gente vai ter um tempo agora de oração, um tempo de louvor, e nós vamos orar para que você receba dons do Espírito. Sabe que semana passada no Face a Face de rapazes e homens, alguns meninos estavam lá, e eu ouvi vários testemunhos de pessoas que estavam buscando dons, e eles receberam, eles começaram a fluir nos dons ali no Face a Face. Galera da sua idade. Sabe por quê? Que Deus quer derramar sobre essas coisas sobre a sua vida. Sabe? O Espírito Santo, Ele está com você porque Ele caminha do seu lado. Ele está em você porque Ele habita dentro de você. Mas Ele também está sobre você porque Ele te ungiu. Ele te selou, Ele te separou. Ele te escolheu, Ele te chamou. Ele te amou quando você ainda era pecador. Ele te tirou do domínio das trevas, da escravidão do pecado, e Ele te trouxe para o reino da maravilhosa luz do Senhor Deus. E ainda por cima Ele te capacita com dons para a boa obra do Senhor Jesus. Então vamos, nessa noite, ter um tempo de oração e de busca.